Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesse vídeo proponho responder a seguinte pergunta: o que é a dualidade partícula-onda? A dualidade partícula-onda surge para complementar o modelo atômico de Bohr, que em 1913 explicou o espectro de linhas do átomo de hidrogênio, ao propor a quantização da energia do elétron e a absorção ou emissão de um fóton quando o elétron ganha ou perde energia. Bohr expressou isso na equação da ressonância, em que a diferença de energia do elétron em diferentes órbitas permitidas é igual à energia hν do fóton associado à transição, onde h é a constante de Planck e νe é a frequência de oscilação da onda eletromagnética. Seu modelo, porém, não permitiu uma explicação para as linhas espectrais observadas nos espectros de emissão dos outros elementos químicos conhecidos na época. Apenas mais de uma década depois do trabalho de Bohr, surge uma nova proposta teórica, capaz de jogar luz nas grandes dúvidas ainda existentes sobre a estrutura da matéria. Louis Victor de Broglie propôs em sua tese de doutorado na Universidade de Paris que toda partícula tivesse uma onda associada. Para isso, utilizou a teoria da relatividade de Einstein. A novidade na proposta foi tão grande que seu orientador, Paul Langevin, ficou em dúvida se aquilo estava certo. Por coincidência, Einstein, em 1924, era professor visitante na Universidade de Paris e foi convidado para opinar sobre a tese. Ele também preferiu outra opinião e enviou o texto para Peter Debye, na Universidade de Zurique. Debye passou o texto para Schrödinger, um jovem professor, e pediu-lhe para avaliar o trabalho. Schrödinger, após longas semanas, retornou referendando o trabalho de Broglie, que pôde então ter sua tese aceita. Schrödinger publicou seu trabalho completo apenas em 1926, e tanto de Broglie como Schrödinger ganharam o Prêmio Nobel por estes estudos sobre a estrutura do átomo. Mas o que continha a tese de de Broglie? Seu trabalho teve por base tomar a equação para a energia do fóton, que é igual ao produto da constante de Planck pela frequência da onda eletromagnética, e igualá-la à energia equivalente à massa de uma partícula, proposta por Einstein no contexto da teoria da relatividade restrita, que tem a velocidade da luz ao quadrado como constante de proporcionalidade. Ao fazer isso, juntou uma equação associada a ondas eletromagnéticas, que possuem massa zero, com outra relacionada a partículas com massa diferente de zero. Sua explicação era de que uma partícula poderia se comportar como uma onda, e uma onda eletromagnética também poderia ter comportamento de partícula. Esta última explicação Einstein já tinha usado quando associou o fóton a uma partícula na explicação do efeito eletromagnético, mas a primeira afirmação era completamente revolucionária. De Broglie substituiu uma das velocidades da luz em sua equação pelo produto do comprimento de onda, lambda, pela frequência νe. Esta equação é válida para qualquer tipo de onda. Ao fazer isso, surge o produto da massa pela velocidade, que é o momento linear de uma partícula. Aqui há algo novo proposto por de Broglie, que é associar esta outra velocidade c como de uma partícula com massa diferente de zero, e, portanto, essa velocidade c deve ser menor que a da luz. Tem-se então uma equação em que νe é um fator comum de ambos os lados da igualdade. Ao eliminá-lo, dividindo ambos os lados por νe, tem-se que h é igual
ao produto de P por lambda, ou lambda é igual a H sobre P. Nessa equação, P é o momento associado a uma partícula e lambda é o comprimento de onda de uma onda associada a essa partícula. De Broglie propôs então que o perímetro de uma órbita circular do elétron ao redor do núcleo atômico, 2πr, deveria ser igual a múltiplos inteiros do comprimento de onda lambda da onda associada ao elétron. Pois nestes casos, as ondas seriam estacionárias e somente estas seriam permitidas, isto é, poderiam existir estáveis no tempo. Isto se deve ao fato de que ondas estacionárias geram interferências construtivas e permanecem estáveis ao longo de várias vezes que o elétron circula o núcleo. Os desenhos representam essas ondas estacionárias para n igual a 2, 3 ou 4. O último desenho representa uma onda não estacionária, que possui comprimento de onda que não é múltiplo inteiro de 2πr. Neste caso, a onda não se preserva no tempo e o sistema é instável e, portanto, é uma condição proibida para o elétron. Substituindo o comprimento de onda de de Broglie lambda pela expressão deduzida anteriormente H sobre P, sendo P igual ao produto NV, a expressão pode ser rearranjada de modo que MRV seja igual a NH sobre 2π. Mas MRV é o momento angular L. E esta é a mesma expressão obtida por Bohr em seu segundo postulado. Bohr não pôde provar sua origem, e esta é a primeira dedução desta expressão. Lembrando que os valores n são os números quânticos, isto é, os valores que levam as energias permitidas do sistema. No relato do próprio de Broglie, a ideia surgiu em 1923, após longa meditação, e subitamente percebeu que a descoberta de Einstein deveria ser generalizada para todas as partículas, inclusive o elétron. Cerca de 3 anos após a proposição de Broglie, simultaneamente, Davidson e Gerner, nos Estados Unidos, e George Thomson, na Inglaterra, registraram figuras de difração, fruto dos fenômenos de interferência, quando um feixe de elétrons atravessou um material cristalino. Isto era a prova da natureza ondulatória dos elétrons. Esses experimentos foram tão importantes que Davidson e Thomson dividiram o Prêmio Nobel de Física em 1937 pelos registros obtidos. É curioso lembrar que George Thomson e seu pai, Joseph John Thomson, ganharam o Prêmio Nobel. Seu pai em 1906, ambos por experimentos relacionados com o elétron. Joseph Thomson descobriu uma nova partícula, o elétron, e seu filho provou que o elétron é também uma onda. Esta história continua com a construção de uma teoria completa para a estrutura atômica denominada mecânica quântica, por Schrödinger, que a publicou em 1926, tendo por base a dualidade partícula-onda de de Broglie. É desta teoria que surgirão posteriormente as interpretações que até hoje são aceitas, envolvendo a existência de orbitais e um novo olhar sobre as ligações químicas,